Bom dia, amados e amadas, graça e paz. Eu queria compartilhar uma palavrinha hoje com vocês, tentar ser breve aqui, me juntar aos irmãos que têm nos edificado, nos fortalecido em Deus. Lembrando a palavra que Tan colocou ontem foi anteontem, de Vanjo falando sobre esperança, e aí ardeu no meu coração compartilhar um pouquinho, tentar acrescentar um pouquinho nessa fala de Vanjo, sobre fé, algo que o Senhor tem nos falado e a gente tem compartilhado muito no nosso grupo caseiro antes da quarentena. Quando eu vi a palavra de Vanjo, fiquei ouvindo a palavra de Vanjo, e aí ardeu no coração compartilhar sobre isso também. Vanjo falando sobre a esperança, da necessidade de vivermos assim, em esperança, não para sermos poupados de sofrimento, de dificuldade, né? Mas para passarmos por isso bem, passarmos em esperança. E conseguirmos em meio a isso gozar da paz do Senhor, né? De estarmos bem em Deus em meio às dificuldades. E aí falar de esperança e sem falar de fé é meio que impossível, né? Porque fé e esperança são caminhos juntos, né? Romanos diz, esperança que se vê não é esperança, né? Se aguardamos aquilo que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, fé e esperança são caminhos juntos. Hebreus 11 fala assim, 11:1 fala, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Então, fé e esperança caminham juntos. Como esperar algo que eu não creio? Difícil. Então, eu preciso crer. Porque fé caminha junto com esperança e é necessário crer para ter esperança e para conseguirmos passar pelas adversidades, né, que nos deparamos na vida. E eu queria lembrar aqui alguns textos que são bem fortes, que falam sobre fé, né? Textos conhecidos nossos. Tem esse texto de Hebreus, que eu acabei de ler, Hebreus 11:1. Aí, um pouquinho antes, tem Hebreus 10:38, fala, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Em outro lugar diz que sem fé, se eu não me engano, em Hebreus, diz que sem fé, impossível agradar a Deus. Que é preciso ter fé ao se aproximar de Deus e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Jesus diz que quem crer e for batizado será salvo. Jesus coloca isso como logo na fachada da proposta dele, logo de cara, na linha de frente. Quem crê, é preciso crer. Tu tem que crer para ser salvo. Então, são textos bem conhecidos nossos. Então, é preciso ter fé para ser um salvo. Aí Romanos diz que a fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, fé é dom de Deus, é Deus que dá. Se temos fé, é porque Deus nos deu essa fé. Porque um dia também ouvimos e continuamos ouvindo da palavra de Deus. Só que aí, essa palavra, quando diz fé, vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, fé é dom de Deus, é Deus que dá. Não podemos dizer, naquilo que não conseguimos fazer em Deus, não podemos dizer, porque Deus não me deu essa graça ainda, porque Deus não me deu essa fé ainda. Porque fé está dizendo, Romanos diz, fé é dom de Deus. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então se eu não agrado a Deus, então é porque Deus não me deu essa fé ainda? Não, queridos. A responsabilidade aqui não é de Deus, é nossa. Só que aí eu queria associar essa palavra com a parábola do semeador lá em Mateus, quando diz que o semeador saiu a semear. O semeador, ele saiu a semear. E esse ele saiu a semear, ele foi semear. Então ele encontrou 4 situações, que foi a semente que caiu à beira do caminho, o terreno pedregoso, o terreno espinhoso e o terreno fértil. Aí, só se atendo a esse saiu,
a essa ação do semeador. Ele saiu a semear. Então, lendo esse saiu com a vida de Jesus, com as situações que Jesus se deparou. O semeador aqui, vamos fazer de conta não, é o Senhor. A gente está aplicando a palavra do semeador ao Senhor. O Senhor, como semeador, ele saiu a semear. E ao semear, o Senhor se deparou com diversas situações. Ele se deparou com pessoas que tinham fé, situações de cura. Tu crê que eu posso fazer? E a pessoa, creio. E Jesus, seja feito conforme a tua fé. Jesus encontrou pessoas que criam nele. Jesus encontrou pessoas que não criam, mas se arrependeu ali. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E o Senhor ajudava e abençoava. Então percebam as diferentes situações em que o semeador, que o Senhor se deparou. O Senhor encontrou situações onde ele foi surpreendido, onde ele achou fé. Tem a mulher que, eu não lembro se é a samaritana, que tem uma conversa com Jesus, aqui eu não me lembro dos detalhes, mas o Senhor fala com ela assim, que não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela diz assim, que até da mesa de seus senhores, os cachorrinhos comem as migalhas, né? Aí Jesus olha para ela e fala, ó mulher, grande é a tua fé, nem Israel achei tamanha fé. Ou seja, Jesus vai se deparando com diversas situações. Então Jesus tem a transfiguração no monte, quando ele desce, tem uma situação lá dos discípulos com o povo, e ele diz, ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Então esse saiu a semear, Jesus saiu a semear e se deparou com situações, com essas situações. E tem um texto, Lucas 18:8, fala assim, no entanto, eu vos asseguro, ele vos fará justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Então, essa fé que o Senhor meio que, o semeador saiu a semear. Então, o semeador saiu, né, a procurar um terreno fértil. Jesus procurando um coração crente, um coração que cria. Jesus queria encontrar fé no coração das pessoas. Mas nem em todas ele encontrou. Só que o detalhe aqui, queridos, é que quando a gente lembra a palavra de Romanos, que diz, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí tem outro texto de 1 João, que diz que a vida se manifestou e que eles viram, que eles apalparam a vida. Isso é João dizendo, lá em 1 João 1. O que eu quero dizer é que esse texto de Romanos de a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, essas pessoas, inclusive os apóstolos, viram e ouviram o Senhor, apalparam o Senhor. E ainda assim, vendo, ouvindo e apalpando, o Senhor se deparou com situações onde ele não encontrou fé, onde ele não encontrou um terreno fértil. Ele encontrou pessoas incrédulas, pessoas que os fariseus não criam ou não recebiam, não aceitavam o que Jesus declarava a respeito dele mesmo. Teve um momento que Jesus chegou a dizer que se outro viesse no nome dele mesmo, que eles aceitavam, mas porque Jesus vem no nome do Pai, que eles não aceitam, que eles não aceitaram. Então Jesus se deparou, como um semeador, com terrenos pedregoso, incrédulo. O próprio Pedro, ao caminhar sobre as águas, quando ele começa a caminhar, ele caminha, depois começa a afundar, e Jesus olha para ele, por que duvidaste, homem de pequena fé? Então, a gente aplica esse texto de Romanos, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas esse povo também não ouviram, não viram, não apalparam o autor da vida, o autor da fé. E ainda assim, Jesus se depara com essas diversas situações de fé, né? O que o Senhor tem colocado no meu coração, querido, é que fé é dom de Deus, é Deus que dá, e vendo ouvir e ouvir a palavra dele. Ou a gente entende que esse ouvir não é suficiente, ou a gente precisa fazer uma reflexão de como ouvir. Né? De como ouvir
para que de fato esse ouvir a palavra de Deus seja produzida fé no meu coração. Porque a palavra fala que Tiago diz, Tiago 1, 19, não, a partir do 21. Tiago fala assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então eu creio que é isso que o Senhor tem colocado no meu coração, esse entendimento que tem sido construído em mim. A palavra ouvida, para que ela seja transformada em fé, para que ela produza fé em mim, eu tenho que aceitar a boa semente, eu tenho que aceitar a palavra. Eu tenho que receber a palavra, tomar para mim, sem resistência, sem relutância. Eu tenho que aceitar a palavra, a qual é poderosa para salvar minha alma, salvar minha vida. Quando eu recebo a palavra, Deus produz fé por meio dela no meu coração. E a fé é que vai me definir como filho de Deus. A fé é que vai me tirar de uma vida religiosa, de uma fé comum, para me tornar um filho de Deus autêntico, para ter uma vida impactante. A fé, ela que vai me dizer até onde eu vou. A fé é o que me define diante de Deus. Né? Tem um texto em Romanos 15, 13, diz assim: portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente, com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeie de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13. Então, é esse entendimento que o Senhor tem colocado no meu coração nesses últimos meses, antes mesmo de entrarmos em quarentena. E agora, numa situação especial, estamos sendo aí meio que ameaçados por esse vírus, e não temos um meio, né, de cura, mas em meio a isso temos que crer que o nosso Deus está acima disso. E quando a gente crê, essa fé genuína, que é segundo Deus, é Deus que dá, essa fé ela aponta para Jesus. E aí a gente vai gozar também dos frutos da fé, né? A paz, a esperança, a alegria do Senhor, a confiança em Deus. E não crer também, querido, só a nossa maneira, né, no lado bom da fé. De crer apenas que Deus é um Deus que guarda os seus, que Deus que livra, que tudo posso naquele que me fortalece, nenhum mal chegará à minha tenda. Mas crer também que aquele, se eu não me engano, é Apocalipse que diz, aqueles que irão para cativeiro, irá. Aqueles que irão morrer a fio da espada irá. É crer, não a nossa maneira, mas crer na palavra de Deus. E como essa fé ela aponta para Jesus, é Jesus que tem que ser o nosso contentamento, o nosso tesouro, o nosso consolo. Crer em toda a palavra, né? Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então é crer em Deus. Para passarmos não só por isso, e outras coisas mais, que eu creio que vamos passar por isso, por essa situação do vírus. Mas é passar por outras coisas mais, né? É crer. Como Hebreus diz, o justo viverá da fé. Então que sejamos terreno férteis, que recebamos a palavra do Senhor, para que tudo mais seja produzido, né? Que o Senhor nos abençoe.